tudo bem? Vamos falar agora sobre agricultura. Primeiro vamos entender os conceitos básicos. O que é agricultura? É a arte de cultivar a terra. Qual o objetivo da agricultura? É produzir vegetais úteis ao homem para a criação de animais, ou seja, a lavoura. Criação de animais, produção de vegetais, como um todo, a lavoura. Para que a agricultura, o que ela fornece, qual que é a função da mesma? Produzir matéria-prima para a indústria, principalmente. Ou seja, quase tudo que nós utilizamos hoje em dia, a indústria pega o que é produzido na agricultura para a produção de tal. Roupas, calçados, muitos alimentos quando é processado, produtos como cosméticos, remédios, medicamentos, tudo isso oriundos do que é produzido no campo. Tudo isso a agricultura participa. Ou seja, é impossível o ser humano não depender da agricultura para a produção, para a sobrevivência, para a economia. O capitalismo não vive sem ela, a humanidade não vive sem ela. Então é algo necessário para a sobrevivência humana. Ok. Origem. Como que começou a agricultura? Ela deu início quando começou o sedentarismo. Lembra lá nas aulas de história? Quando vai falando desde quando o homem começou, ele era nômade anteriormente, correto? A história da humanidade. Após, chegou um momento que ele passou a ser sedentário. Aí, porque ele começou a entender que ele não precisava ficar migrando, ele conseguia, acabava o alimento naquele local, então ele iria conseguir fazer ele mesmo reproduzir com técnicas rudimentares, sim, mas lá começou. Alguns documentos, estudiosos, historiadores chegam a falar que a agricultura começou há cerca de 11.500 anos atrás. Outras fontes também falam que há mais ou menos 10.000 anos atrás. Resumindo como um todo, há mais ou menos 10.000 anos atrás é que a agricultura começou a ser cultivada. Ou seja, com o sedentarismo do ser humano. Nesse mesmo período, pessoal, que a agricultura começou, também foi desenvolvido a pecuária. Ou seja, no mesmo período histórico, a agricultura começa, o homem aprende a arte de cultivar e a arte também de domesticar animais selvagens. Tudo neste mesmo período. E onde que surgiu, professor, então, os primeiros locais da agricultura? Lembrando um pouquinho também lá das aulas do professor de história. Mesopotâmia, ou seja, próximos rios Tigres e Eufrates, onde ficava ele atualmente, ali na região onde fica o Iraque e o Irã, e também ao longo do rio Nilo, atualmente onde é o Egito. Sim, com a produção da agricultura também, meninos, surgiram, o homem aprendeu a cultivar, a guardar os excedentes de alimentos. Por exemplo, uma determinada região cultivava o arroz, um tipo de grãos, a outra já cultivava outro. Se tem excedentes, eu consigo comercializar, eu consigo efetuar essa troca de alimentos. Ou seja, eu não vou consumir só o que a gente produz, nós iremos trocar, moeda de troca vira também, o que o meu vizinho, comerciante próximo, produz também. Vai haver a troca, vai haver esse excedente e todos vão sair satisfeitos no final da história. Bom, assim é o objetivo inicial, né? E com essa questão da agricultura para a subsistência, começou depois de muitos anos, já trazendo agora para a nossa atualidade, os latifúndios. Latifúndios, professor, o que é isso? É uma extensa produção, é uma extensa, como que eu vou dizer, propriedade rural. Uma grande fazenda, trazendo para nossa realidade, é uma grande fazenda. Elas são em grande parte, se é uma grande fazenda, professora, então tem muitos trabalhadores, aí que a gente se engana. A agricultura anterior que a gente tinha falado, como surgiu, para que surgia, sim, ela usava muita mão de obra. Essa agricultura agora nos grandes latifúndios, quanto maior a terra, menor a quantidade de trabalhadores. Não é a função dela usar a mão de obra braçal.
Ela agora quer o produtor, quer o trabalhador qualificado. Ou seja, o que o serviço de um trabalhador faria, desculpa, de 50, um exemplo, 50. Em um dia, uma máquina faz o serviço de 200 em poucas horas. Para o dono desse grande latifúndio, o que compensa? O trabalhador ou a máquina? Pensa, nesse grande latifúndio agora, na agricultura, ele vai trabalhar com máquinas modernas, ele vai trabalhar com mão de obra qualificada, poucas máquinas que exercem o papel de muitos trabalhadores, a troca. Poucas famílias residem naquele grande latifúndio, alto índice de grãos, alto índice de lucro, muito melhor do ponto de vista capitalista para o patrão. A mão de obra, ou seja, se você não é qualificado, não vai precisar mais de você. Começa, infelizmente, a gente pode colocar até uma característica aí, o desemprego, correto? Então, função desses latifúndios também é produção em larga escala. Geralmente, a maioria para exportação de grãos. Exemplo que nós temos hoje em dia no Brasil, principalmente aqui na região centro-oeste, a soja. A soja praticamente ela é produzida, em sua grande maioria, para exportação. Pensa você aí na sua casa. Você tem um hábito de comer soja todos os dias? Tem? Traz essa reflexão. Nós não temos o hábito de comer soja igual temos de comer arroz e feijão. Então a soja, em grande maioria, é para exportação, porém a gente produz muita soja. Entendeu? Qual é a função desse latifúndio? Continuando também, esse latifúndio geralmente é ligado a grupos de grandes empresas. Óleo de soja, por exemplo, é uma empresa, geralmente você passa até a placa de a qual empresa, a qual grupo que aquela propriedade, aquela fazenda, ela pertence. Seria mais ou menos assim. Então, vamos entender algumas coisas rápidas agora sobre a agricultura. A modernização dela. Surgimento de máquinas e novas técnicas. Isso faz parte da modernização. Substituição da tração animal. Irrigação. Controle de pragas. Correção do solo. Característica dessa agricultura moderna. Eu não preciso mais seguir o clima. Tipo, se planta só nessa época. Essa agricultura moderna, ela chega e fala, se planta em qualquer momento, porque eu vou tratar esse solo, vai ter uma irrigação todos os dias em horários planejados, o grão, ele vai ser produzido até mesmo, produzido não, ele vai ser, como é que a gente pode usar a palavra aqui? Ele será, os famosos transgênicos, modificado, para que ele vai chegar a ser mais resistentes a pragas. Então, essa agricultura moderna, ela domina, ela produz e ela exerce, ela lucra o ano inteiro. Não é igual aquela primitiva que tinha que seguir a época das grandes cheias, Rio Nilo, lembra? Que ele tinha um período deles plantarem? Não, a agricultura moderna, essa agricultura do latifúndio, dos grandes latifúndios, ela produz qualquer época do ano. Ela trata o solo, ela trata a semente e ela irriga todos os dias. Não precisa chegar à época de chuva. Então, por isso que ela produz sem parar o tempo todo. Ela abastece a indústria o tempo todo, como a indústria precisa. Aí aqui, outra coisa, é a agricultura intensiva, vamos entender, presta atenção pessoal. A função dela, as características, alta produtividade, realizada em latifúndios, que foi o que eu expliquei anteriormente agora. Rotação de culturas, ou seja, de produtos, não se produz só um produto não, só um grão não. Tirou um, se ele quiser ele já produz outro, porque a terra ele consegue preparar. Tudo. Ou então uma parte do latifúndio produz um tipo de grãos, a outra já produz outro. Entre uma safra e outra não fica, a terra é produzida, a terra é trabalhada. Aqui a indústria dessa agricultura ela não para, ela continua o tempo todo. Ela usa fertilizantes, também essa agricultura intensiva. A mão de obra dela qualificada.
e o seu produto, em sua grande maioria, para exportação. E tem também, agora nós vamos falar sobre a agricultura extensiva. A agricultura extensiva ela tem baixa produtividade, realizada em mini latifúndios. O solo dela tem descanso, contrário da agricultura intensiva. As técnicas dela, rudimentares, ou seja, aquelas bem tradicionais, que você geralmente vê lá na rocinha, na chácara, hoje em dia, praticar capinando, plantar mandioca, planta o milho na época, fazer a pamonhada, por exemplo. As técnicas, a mão de obra dela não precisa ser qualificada. É ensinado de pais para filho, de geração para geração, como que tem que ser esse plantio. E a produção dela é para a sua própria subsistência, para a minha família, para os meus conhecidos, ou para também o que sobrar, o excedente, eu vou vender na minha própria comunidade, na minha região, tá bom? Eu espero ter esclarecido para vocês um pouco. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a modernização dessa agricultura. No caso, seria as suas consequências. Porque até então, a gente agora falando sobre a definição, como que ela funciona, correto? Tenham boas aulas, bons exercícios. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, chame nós nos aplicativos disponíveis pela escola, que nós estaremos retirando as dúvidas, podemos ter outros debates, tá bom? Muito obrigada!